tínhamos o dinheiro para dar numa casa, né? Dei o que eu tinha para dar, fiz um empréstimo lá na empresa para acabar de pagar o empréstimo. Daí ainda faltava, daí um amigo falou assim: pode ir lá, eu vou lá com você, vou emprestar no meu nome para você, né, esse dinheiro. Daí a primeira oportunidade que eu juntei o dinheiro, fui lá, quitei a dívida dele, fiquei só com a minha, né? Porque é assim que tem que ser, irmãos. A nossa renda vai caindo, a crise está batendo na porta. Ah, você não tem sabedoria? Peça sabedoria a Deus, irmãos. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria a Deus, Deus dá. Deus, eu não sei como é que eu vou fazer, eu preciso. Vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus. Eu, quando me casei, fui pagar aluguel, eu falei: eu não quero mais pagar aluguel. Eu quero ter a minha casa. Porque quando a gente era criança, né, eu não era nem nascido, meu pai perdeu a casa dele. Meu pai tinha uma casa e tinha uma outra que ele alugava. Daí um belo dia, eu não sei o que aconteceu, ele perdeu a outra casa, ficou só com a dele. Depois ele fez um negócio lá que ele apostou com um colega de trabalho, um amigo dele lá, que ele tomava não sei quanto de dinheiro de picolé. E o cara: toma, não toma? Então paga que eu tomo. Ele tomou aquele monte de picolé, pegou uma tuberculose, ficou internado 1 ano em São José dos Campos, deixou minha mãe com 4 filhos, né? Isso eu não era nem nascido ainda, com 4 filhos, e minha mãe lá se mirando, lavando roupa para fora, fazendo faxina, e aquela criançada, eu não sei como é que viveram muito tempo, e meu pai ficou 1 ano lá. Quando ele saiu de lá, as dívidas estavam lá nas alturas, vendendo a casa, e nunca mais meu pai teve casa, nunca mais. Mudamos acho que umas 20 e poucas vezes, ou 30 vezes, né? Mudamos, porque pagava aluguel aqui, pagava aluguel ali, eu falava: eu não quero mais pagar aluguel, Deus só vai me ajudar a não ter mais que pagar aluguel. E eu orava, um dia Deus nos deu a vitória, sabe? Deus nos deu a vitória. Então hoje nós temos a nossa casa, graças a Deus, vivemos em paz, temos a nossa condição financeira equilibrada, temos nossos filhos que têm os seus empregos, trabalham, estudam, têm as suas condições, e nós vamos pedir sabedoria a Deus e conselhos a quem pode nos ajudar, irmãos. Sabe? Não tenha vergonha, procure alguém de sua confiança e converse com essa pessoa: como é que eu posso melhorar, como é a questão financeira, e como é que você vai melhorar o seu relacionamento familiar, lá na sua casa, vai estar tudo melhor, sabe? E eu, quando preparei essa palavra o ano passado, né, eu falei: eu quero ler um livro que me ajude, né, a falar uma coisa melhor sobre finanças. Daí eu li um livro que diz o seguinte: casais inteligentes enriquecem juntos. Vocês conhecem o livro, não? Mais ou menos. É importante, né? Eu fiquei pensando, realmente, né? Quando o casal é inteligente, eles prosperam. Quando o casal bate um tempo de burrice, cada um vai para um lado, divide a casa, faz aquela briga, aquela confusão, e não vai para lugar nenhum. Quando casa, meu bem, depois é os meus bens. Então, nós temos que aprender que prosperar é progredir, é melhorar de condição, é desenvolver-se. E a Bíblia diz o seguinte lá em Provérbios 10:22, que a bênção do Senhor enriquece o que mais? E não acrescenta dores, irmãos. A bênção do Senhor enriquece. Agora Deus enriquece a quem não tem sabedoria, viu, irmãos? E só tem sabedoria quem peça a Deus, quem pede a Deus. Então é tempo de você começar a correr atrás e falar: olha, eu quero mudar minha vida. Eu quero aproveitar que esse ano tem um monte de promessa ruim aí na área financeira, de desemprego, de crise, disso, daquilo outro. Eu quero pôr minha vida financeira em ordem. Eu quero. Sabe, irmãos? Até hoje nós ainda somos desse jeito. Somos. Minha esposa veio de uma família também apertada, dificuldade, né? Eu também vim de uma situação difícil, mas graças a Deus a nossa vida caminha. Desde que nós casamos, a nossa vida vai para frente.
Isso é prosperar. Prosperar não é você se tornar rico amanhã, viu, irmãos? Tem gente que vem com essa ideia. Não, Deus vai te prosperar, então amanhã eu estou com o carro zero, tá? Não, amanhã eu não vendi minha casa, estou com um sobrado, uma mansão. Prosperar, o que é prosperar? É você progredir sempre adiante. Aquele milionário brasileiro que chama lá? Ele, Batista, ele é rico, mas esse tempo atrás ele não era próspero, não. Ele estava só na descendência, Bom, mas ele é rico, só tem carrão, mas estava na descendência. Ser próspero, irmão, é estar indo sempre em frente em todas as áreas da nossa vida. Entendeu? Você olhar para trás e falar, puxa, Deus me abençoou, não? Olha, se eu olhar 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás, e o que eu olho hoje, gente, eu só fui para frente. Tudo quando a pessoa olha e a vida dela só está caindo. Se depois tem um rapaz que estava na namoraria e falou, pastor,